D. Então, quando a gente for trabalhar também com a parte de interpretação de resultados, o que é o PRD? São as gotas com potencial de risco de deriva. Que gotas são essas? São gotas menores que 100 micra, né? Em média, um fio de cabelo tem 100 micra, mas depende do cabelo, né? Aqui eu fui ver fio de cabelo 75 micra, então tem cabelo que é um pouco mais grosso, um pouco mais fino, mas enfim. São gotas muito finas, está classificada internacionalmente como gotas com potencial de risco de deriva. Então, essas gotas menores que 100 micra, a gente tem uma porcentagem da nossa aplicação com essas gotas, e aí é sempre expresso em porcentagem. O oitavo item que vocês têm que se atentar e que vai aparecer também para vocês: densidade de gotas. A densidade de gotas é tão importante que aparece até na bula de algumas formulações, na bula de alguns produtos. Qual que é o número de gotas por centímetro quadrado que eles recomendam, né? Então, aqui, por exemplo, em 1 centímetro quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Facinho, gente, 7 gotas por centímetro quadrado. Na minha época de faculdade, em 2002, a gente fazia... Na verdade, eu vi esses dias até no Instagram, me remeteu ao meu passado. Tinha um quadradinho de 1 centímetro quadrado e o professor fazia a gente contar quantas gotas por centímetro quadrado chegava. Mas hoje em dia, gente, nos aplicativos, a gente já consegue ter esse resultado de uma maneira muito mais eficiente, até porque alguns aplicativos eles têm sensibilidade para gotas de até 50 micra, 25 micra, né? Coisa que a gente não consegue enxergar. Eu, no caso, não conseguiria enxergar. Então, a gente tem aí a densidade de gotas. Cobertura. Cobertura, ela é expressa em porcentagem, já é uma fórmula bem antiga, bem consolidada, e também aparece em um dos parâmetros que a gente avalia a nossa qualidade de aplicação. O que é importante a gente saber dessa fórmula, né? A gente pode ver que é 15 vezes volume aplicado, taxa de recuperação, fator de espalhamento, olha o adjuvante aqui, né? A é a superfície vegetal e o D é o diâmetro de gotas. Então, a cobertura, ela depende. Ela é diretamente proporcional ao volume, taxa de recuperação e fator de espalhamento. Ou seja, quanto maior volume aplicado, de 100 litros por hectare, se eu aplicar 160, eu vou ter maior cobertura. Taxa de recuperação, 100% do que eu apliquei, se 90% do que eu apliquei eu recuperei, eu tenho uma boa taxa de recuperação. Então, quanto maior a taxa de recuperação, maior é a cobertura. Fator de espalhamento, né? A gente tem aí os adjuvantes que melhoram a nossa cauda em relação a isso. Então, quanto maior o espalhamento, maior a minha cobertura. Enquanto aqui embaixo, inversamente proporcional, a gente tem a superfície vegetal. E a gente tem o diâmetro de gotas. Deixa eu passar aqui para tentar ilustrar melhor para vocês. Volume, olha aqui, 100 litros por hectare. Então, eu tenho, quanto maior a litragem, né, quanto maior o volume em litros por hectare, maior a minha cobertura, obviamente. Taxa de recuperação, apliquei 100% da minha cauda, 80% chegou. Ou seja, quanto maior a minha recuperação de cauda, maior a minha cobertura. Inversamente proporcional, agora na parte do denominador dessa equação, a gente tem a superfície vegetal. E aí a gente já tem o seguinte: quanto maior índice de área foliar, mais difícil é para a minha gota chegar no terço inferior. Então, vai dificultar a minha cobertura. Então, quanto maior a área vegetal, menor a cobertura. Por quê? Porque tem o efeito guarda-chuva. E, por último, o diâmetro de gotas, né? Se eu tenho um líquido e eu fragmento em gotas menores, né, de menor diâmetro, eu tenho uma maior cobertura. Se eu deixo ele numa gota mais grossa, eu tenho uma menor cobertura. E a gente vai focar nisso daqui a pouco. Voltando ao slide 27, como passamos de 130 litros por hectare para testar 10 litros por hectare, né? Pessoal, a gota, na verdade, ela é uma esfera, né? Então, aqui a gente tem aquele mesma figurinha que eu passei para vocês no início, de uma aplicação. E aqui a gente tem, supomos que seja uma gota de 100 micra, e essa uma gota de 400 micras. Se eu fragmentar essa gota de 400, quantas gotas de 100 eu consigo gerar, né?
O que eu vejo que às vezes quando eu fazia essa pergunta no presencial, muitos alunos falavam assim para mim: ah, professora, uma gota de 400, eu faço 100 gotas de 4 gotas de 100 micra. Isso aconteceria, deixa eu pegar aqui algo para ilustrar, né, para vocês. Deixa eu ver se eu pego. Ó, se a gota fosse linear, né, se fosse um fiozinho igual esse aqui, eu divido exatamente em 4, mas a gota não é só o diâmetro, né? A gota ela é uma esfera. Então, nesse caso, minha gente, a gente vai ter que calcular o volume dessa esfera de 400 micra e ver a equivalência dela nessa gota de 100 micra. Como que a gente calcula o volume da esfera? Aqui é o π, tá, gente? Eu tinha que ter arrumado isso aqui. Oh, meu Deus, isso é desformatou. Mas é o π vezes o diâmetro ao cubo dividido por 6. Se vocês pesquisarem também a fórmula da esfera, tem uma outra formulazinha que chega exatamente no mesmo resultado. Que é π vezes o raio... Não, 4 vezes π vezes raio ao cubo dividido por 3. Dá exatamente o mesmo resultado. Então, simplificando π vezes o diâmetro, 400 micra. Se eu transformar para milímetro, né, dá 0,4 milímetros. Então, π vezes 0,4 ao cubo dividido por 6. Uma gotinha de 400 micras tem o volume de 0,0335104 milímetros cúbicos. E a de 100? Só eu substituir na fórmula aqui, ó. π vezes 0,1 ao cubo dividido por 6. Então, a gente tem 0,000523,6 milímetros cúbicos. Então, a gente tem essa gota de 400 com esse volume e uma gotinha de 100 com esse volume aqui. Se eu fizer a equivalência volume 1 por volume 2, eu tenho que uma gota de 400 eu fragmento ela em 64 gotas de 100. Isso explica como que eu consigo aplicar 10 litros por hectare. Eu só consigo com gotas finas, com gotas menores. É lógico que se eu coloco um produto que aumente o fator de espalhamento, como eu mostrei para vocês nesse slide aqui, tá? Se eu colocar um produto que melhore o espalhamento dessa gota, eu vou ter também essa maior cobertura. Então, a gente tem que saber disso, tá? Tem que ver a importância de se trabalhar com isso também, com produtos de qualidade. Então, tem essa equivalência, ou seja, essa gotinha aqui tem o mesmo volume de 8 gotas de 200, ou 64 gotinhas de 100, ou 512 gotas de 50 micra, tá? Já teve um aluno, minha gente, que contou linha por coluna e viu que tem 506, então falta 6 gotinhas. Todo aluno tem tempo, né? Eu toda vez olho isso e falo, vou colocar mais 6 gotinhas aqui, acabo esquecendo, mas tô avisando vocês aqui, tá? Erros e erros. Então aqui a gente tem essa equivalência. Agora pensem vocês o seguinte, eu tenho que acertar meu alvo. É mais fácil eu acertar com uma gota de 400 ou eu acertar 64 gotas de 100, né? Então aqui eu tenho uma maior cobertura, lembre-se lá da equação da cobertura, que o diâmetro de gota é inversamente proporcional, quanto menor o diâmetro, maior a cobertura. Então, essa equação que eu passei para vocês do volume de gotas e da equivalência nos diz isso, nos prova isso, certo? E a gente só consegue aplicar 10 litros por hectare, 5 litros por hectare, 20 litros por hectare, porque a gente consegue fragmentar e porque não é algo linear, né? Uma gota de 400 não se divide só em 4 gotas de 100, ela se divide em 64. Se eu pegar e dividir em 50, né? Se eu pegar 400 e dividir em 50, então eu não vou ter só 8, eu vou ter 512. Por quê? Porque eu tenho uma esfera aqui. Então a gente tem sim esse potencial de cobertura. Só que nem tudo são flores, né, minha gente? Quando a gente for falar de condições climáticas, a gente vai ver que essas gotas, elas têm um tempo de vida útil bem menor. Então, a gente tem que tomar muito mais cuidado com várias condições climáticas, com a questão da emulsificação de caldo. Então, a gente tem que tomar muito mais cuidado com gotas mais finas. A gente nem sempre ganha. A gente ganha de um lado e tem que se atentar muito mais ao outro lado também. Então, aqui a gente tem a relação, né, de aumentar esse número de gotas por centímetro quadrado, aumentar também a cobertura. Então, somente por isso a gente consegue aplicar baixos volumes, tá? Aqui eu tenho... Eu falei para vocês que ia dar uma aula de 45 minutos, já chegou de 50, né?
mas tudo bem. Aqui a gente tem nessa coluna o diâmetro de gotas em micra, tá? 100, 150, 200, 150, então aqui a gente está aumentando o diâmetro de gotas. E aqui a gente tem a taxa de aplicação. Por exemplo, se eu tenho 200 micras, em 15 litros por hectare, eu vou ter 35 gotas por centímetro quadrado. Em 15 litros por hectare, se eu tiver gotas de 300, somente gotas de 300, com aplicação 100% uniforme, eu tenho somente 10 gotas, tá? Se eu tenho gota de 400 micras, numa aplicação de 15 litros por hectare, eu vou ter 4 gotas por centímetro quadrado de densidade de gotas. Então, aqui dentro a gente tem a densidade de gotas, aqui o diâmetro e aqui o volume aplicado. Ah, professora, eu estou aplicando 30 litros por hectare, com gotas de 300 micras. Na tabela da professora Jaqueline, ela está falando que vai cair 21 gotas. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, uma questão hipotética e matemática. Se todas as gotas tivessem 300 micras, micra, numa condição adequada, matematicamente, 30 litros por hectare ia proporcionar 21 gotas por centímetro quadrado. Tá? Então, isso aqui é só um parâmetro para a gente ver que a gente ganha de um lado, né? A gente tem gotas menores, porém, a gente tem, em todos os casos, maior densidade de gotas, maior número de gotas por centímetro quadrado. Em contrapartida, quando a gente tem maior diâmetro de gotas, em todas as taxas de aplicação, a gente tem um menor número de gotas por centímetro quadrado. Isso é matemático, gente. Essa tabela é pura e simplesmente matemática. Aqui a gente tem alguns papéis, 100 micra, 200 micra, 300 micra. Olha como diminui o número de gotas por centímetro quadrado, né? Então, a gente tem essa questão. Muito interessante vocês acessarem por esse QR Code, né? A gente tem um site da ASAG que classifica o diâmetro de gotas. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Por que é importante a gente saber o DMV? Para ver a classificação, ó. VMD, né? DMV em português. Gotas finas de 106 a 235. Ai, meu Deus, você tem meu óculos. Como que eu dou aula sem óculos, minha gente? Passei dos 40, não consigo. Finas de 106 a 235, média de 236 a 340. Então, nesse site sempre tem atualização. E essa atualização é de hoje. Peguei hoje essa classificação, tá? Mas a gente tem essa classificação através do DMV, por isso que ele é importante. Não esquecendo do primo pobre, que é o DML, tá? Porque a relação entre os dois vai te falar se a sua aplicação está sendo homogênea. E a aplicação homogênea é tão importante quanto densidade de gotas, quanto uma boa homogeneidade de cauda. Isso manda muito na aplicação. Quando a gente for falar sobre condições climáticas, vocês vão ver a questão, tem um cálculo, olha a calculadora aqui. Tem um cálculo sobre tempo de extinção, ΔT, então esse ΔT aqui a gente vê nessa tabela. Mas por que eu trouxe só esse slide dessa aula de condições climáticas? Porque eu quero mostrar que nem tudo são flores. A gente diminui o diâmetro de gotas, mas a gente tem um tempo de extinção, ó, 50 micra, 12,5 segundos, ela já se extingue nessas condições climáticas aqui. Ao passo que 200 micra, 200 segundos. Então, a gente tem essa questão para se atentar e para aprender sobre. Amplitude relativa alta, batendo na tecla de novo. Eu quero que vocês saiam dessa aula, tá? Com a seguinte informação na cabeça de vocês, com a seguinte informação latejando na cabeça de vocês. Se vocês saírem com essa informação, eu já fico feliz. Já fiz minha parte. A questão da tecnologia de aplicação, o grande pulo do gato é a uniformidade dessas benditas ruas. Não adianta estar lá muito lindo e maravilhoso com o meu termogranulômetro, pegando o papel hidrossensível, passando o dropscope, simplesmente entregando isso para o produtor e falando, olha, aqui está sendo um relatório, essa aplicação ficou melhor que essa, o produto é melhor que o do... Não. Você tem que falar para ele, olha, aqui tem uma maior uniformidade, porque esse é o coeficiente de homogeneidade que te prova que a sua aplicação foi mais homogênea. Olha, aqui eu tenho uma amplitude relativa menor, e quando eu tenho uma amplitude relativa menor, eu tenho uma melhor distribuição dos terços da planta. Chegou um ponto, eu tive um dado com o produtor, em que chegou 20 litros por hectare a mais no terço inferior só de mudar um produto. Só de mudar um produto chegou 20 litros a mais. Então, olha o tanto de ingrediente ativo que está chegando.
faz a diferença principalmente no controle de doenças, no controle de pragas, que nas horas mais quentes do dia vão para aquele terço inferior da planta. Então a gente precisa colocar o ingrediente ativo lá. E a gente só consegue se a gente tiver um coeficiente de homogeneidade, uma amplitude relativa baixa, que é isso aqui que a gente tem. Eu provei para vocês. Se eu consigo, vocês também conseguem. Aqui tem alguns relatórios do Drop, a gente vai ter uma aula lá no final só sobre isso, então eu vou passar para vocês até nessa aula alguns relatórios, sem nome de cliente, obviamente, né? Sem produto, só para ver se vocês conseguem já interpretar se a aplicação está sendo feita de qualidade ou não. Pessoal, eu passei 10 minutos, né? Falei para vocês que ficaria 45 minutos, acabei ficando 55 minutos. Agora eu vou voltar aqui para o nosso chat. Gabriela conhece muito controle gasoso, trabalha com uma parte de armazenamento, Gabi? Ah, sim. Então, essa parte aí de produto gasoso, eu trabalhava lá com o Geovalber quando a gente esterilizava solo para trabalhar com nematóide. Eu acho que a gente também fazia essa esterilização em solos para poder colocar a quantidade de nematóide certinha o número certo de nematóide em cada um dos vasos. Ah, Larissa, muito obrigada. Pessoal, vou fazer o seguinte. Leopoldo, eu não sei que corante é aquele daquela foto. Aquela foto que eu peguei da internet, eu não vou mentir para você. Não sei qual que é aquele corante, tá? Vou fazer o seguinte, já que não tivemos tantas perguntas, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Eu passo para vocês lá no Instagram, tá? Onde que a gente compra no Minol. Lá eu passo para vocês. Eu vou abrir a caixinha lá para vocês também e vocês vão fazendo as perguntas por lá que eu respondo por lá também, tá bom? Isa, qual é o mínimo de gotas por centímetro quadrado que precisa integrar pensando na soja meio de ciclo no bacheiro? 20 gotas por centímetro quadrado. 20 é o número, Isabela. Sabe por quê? Porque na aviação a gente trabalha com 20 gotas por centímetro quadrado. Se você pegar uma bula, vai estar lá, fungicida, 50 gotas por centímetro quadrado, determinados inseticidas, 30 gotas por centímetro quadrado. Mas se na aviação é aceito 20 gotas por centímetro quadrado, o importante é o ingrediente ativo chegar no bacheiro, tá? Então a gente pega essas gotas aí, distribui melhor no perfil da cultura, ao invés de cair 50 gotas por centímetro quadrado no terço superior, melhor distribuir entre os terços da planta, tá? Então pensa nesse número 20. Tá bom? O número mágico. Mais alguma pergunta, minha gente? E eu vou te falar, a aula de hoje e a próxima aula vai ser para os fortes, porque é muita teoria, a gente ainda não vai chegar na parte prática, e quem ficar realmente é porque quer aprender tecnologia de aplicação, tá, minha gente? Desculpa se foi muita teoria, não sei se foi muito rápido, se vocês querem que numa próxima aula eu fale um pouco mais devagar. Como que tá o ritmo para vocês? Tá um ritmo bom? Conseguiram entender a importância do coeficiente de homogeneidade? Vão saber a importância da amplitude relativa? Já vou ficar tranquila, já vou estar com a minha missão da noite cumprida. Pessoal, um outro recado que eu vou dar para vocês, eu sempre eu me dou o trabalho de gravar a aula também um pouco antes, tá? Hoje eu estou ao vivo. Por quê? Porque como eu moro em Bonito, às vezes, quando eu estou lá na fazenda, eu tenho a Starlink. A Starlink é excelente, ótima internet. Mas, sem cair a internet, eu já converso com o Carlos trabalha comigo, né? A gente trabalha junto no curso de formação, ele fica nos bastidores, eu que estou mostrando a cara aqui. E o Carlos vai jogar a aula para vocês. Vocês não vão ficar sem a aula de domingo, tá? Então, essa aula vai ficar salva para vocês na plataforma, para vocês assistirem quantas vezes quiserem. E perguntas podem mandar para mim também via Instagram. Então, a partir de agora, toda semana eu vou abrir pelo menos 2 vezes por semana caixinhas de perguntas. E na quinta, a gente vai retomar as lives de quinta-feira. Certo, minha gente? Vou parar agora a gravação.